Olá, amigos do Marcas e Máquinas. Hoje vamos falar das tecnologias para a irrigação das lavouras. Quem vai estar aqui conosco é Cristiano Trevisan, ele é diretor comercial da Lindsay para a América Latina. Cristiano, nós temos sempre aqui no Marcas e Máquinas, o nosso objetivo é levar informação sobre as inovações e as tecnologias, de máquinas agrícolas e também das tecnologias de implementos que podem auxiliar os agricultores a serem mais produtivos e, claro, os pivôs de irrigação, os sistemas de irrigação das lavouras fazem parte desse processo que nós aqui junto ao Marcas e Máquinas estamos levando de informação aos telespectadores. Nesse sentido, Cristiano, o que a Lindsay hoje pode auxiliar os agricultores e a nossa agricultura a ser mais eficiente com os seus produtos? Bacana, Fred. Eu acho que a gente vive um momento, principalmente esse ano de 2021, entrando na safra de 2022, um momento único na história. A gente está saindo de uma pandemia, a gente vive questões graves na sociedade, mas por outro lado a gente vê os fundamentos da economia, principalmente do PIB do agronegócio, cada vez mais fortes. E a gente vive nesse mesmo momento um problema grave de déficit hídrico, que afeta as grandes cidades, mas que afeta também a agricultura. Então a gente tem vivido também um momento importante em que a gente recebe hoje dos agricultores mais demanda para fazer projetos de irrigação. Então a Lindsay, dentro desse contexto, ela tem equipamentos, pivôs centrais, que conseguem melhorar a produtividade, mas também conseguem melhorar a disciplina e a acuracidade das safras, porque você sabe muito bem que um agricultor irrigante, ele consegue ter uma previsibilidade melhor na produção dele. Então a Lindsay entra ajudando ele a ter previsão de safra, para que ele não tenha frustração dos ganhos que ele pode ter potenciais na propriedade dele. Como é que vocês estão tratando desse assunto dentro da Lindsay, no sentido de que, claro, se você tem uma crise hídrica, os níveis dos rios estão muito baixos, como atender o agricultor que ele precisa desse pivô central de irrigação com as suas outorgas? Excelente pergunta, Fred. Me dá a chance de explicar que irrigação é uma coisa muito mais ampla do que só o pivô que a gente vê trabalhando na lavoura, Da torre do pivô para baixo, tem todo um trabalho de infraestrutura, de homologações, certificações, de outorga, que tem que ser feita antes da gente instalar o pivô. Diferente de uma máquina agrícola que a gente compra e já começa a trabalhar com ela, um projeto de irrigação, Fred, ele demanda muito tempo de amadurecimento, de cálculo, de análise de qual que é o melhor layout que a gente vai fazer na fazenda do agricultor e principalmente, e aí está a grande diferença de um projeto bem feito, principalmente como é que vai ser a armazenagem e captação de água. O agricultor, até por uma questão cultural, ele se planeja muito melhor, ele trabalha com projetos com fases distintas. Então, um agricultor que vai começar a irrigar nessa safra, é muito comum que ele tenha começado o projeto dele 3 anos antes. E isso envolve outorga, isso envolve obras de infraestrutura para fazer as adutoras, isso envolve as obras topográficas que ele faz para armazenamento de água. Então o agricultor irrigante dificilmente sofre os efeitos da estiagem que a gente está tendo agora, porque ele reserva a caixa d'água dele e depois usa ao longo do ano aquilo que ele guardou. Muito bem, então nesse sentido o pivô central de irrigação, o sistema de irrigação através desses equipamentos, sem dúvida, trazem para os agricultores a segurança que ele precisa para ter produção no final. O pivô tem que ser eficiente, o pivô tem que dar para o agricultor a capacidade de fazer a gestão da água e da energia que ele tem, porque as coisas são interligadas, Uma vez que a gente não tem água nos reservatórios, as hidrelétricas nossas começam a perder espaço dentro da nossa matriz energética e as termoelétricas começam a crescer. E aí o valor da tarifa de energia elétrica aumenta. A gente está hoje em bandeira 2 vermelha e isso impacta no custo de produção. Então o agricultor também tem que tomar cuidado em ter pivôs e sistemas de irrigação que sejam eficientes. E aí a gente consegue, com sistemas mais modernos, entender qual que é a cultura que ele está plantando, se eventualmente debaixo do pivô ele tem culturas diferentes, entregar a quantidade de água adequada para evapotranspiração daquela planta. É muito comum a gente ver pivô irrigando pastagem e um pedaço daquela pastagem ter uma lavoura de milho para fazer silagem também para aquele gado.
Então o pivô funciona entregando uma lâmina diferente para a pastagem e uma lâmina diferente para o milho. E isso se reflete em economia de água e energia. A Lindsay já tem uma história realmente longa e de muito sucesso aqui no Brasil, né, com seus produtos. O que vocês hoje estão oferecendo no sentido de elevar o nível tecnológico para aquele agricultor que precisa ter um sistema de irrigação nas suas lavouras? A gente tem trabalhado com muita atualização de equipamentos no campo. A parte metálica, a parte ferro do pivô, ele continua lá trabalhando, ele é durável, né, porque ele é uma estrutura muito simples, galvanizada, mas a gente consegue colocar inteligência nele, a gente consegue colocar telemetria atualizada nele. A substituição dos painéis permite que o agricultor faça as programações avançadas do computador dele ou usando o aplicativo do celular. Ele consegue também fazer que o pivô trabalhe de forma inteligente. Se existe uma previsão de chuva, o pivô automaticamente consegue controlar a lâmina e desligar quando existe chuva, porque os sensores de chuva captam isso e ele economiza energia e água que ele tinha reservado. Então a gente consegue atualizar sistemas mecânicos que já estão em funcionamento há 20, 30 anos no Brasil, com as tecnologias de telemetria mais atualizadas. Então isso é um trabalho que a gente tem feito bastante nos últimos meses aqui no Brasil. Quais os canais de informação que o agricultor pode ter através das tecnologias da Lindsay? A Lindsay é muito presente, muito ativa nas nossas mídias sociais, tá? A gente também acaba tendo um website em que você consegue ali entender quais são as nossas soluções, consegue ali também ter os nossos canais de contato, consegue entender também onde que estão os nossos distribuidores. Acompanhe as nossas postagens, né? Tanto no Instagram como no Facebook. Marcas e Máquinas, a gente também sempre faz parcerias, então é muito fácil hoje em dia estar em contato com a Lindsay, né? Acho que as mídias sociais têm esse poder de estar mais próximas do agricultor também.